Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 9, de 2 de junho de 1935. Uma igreja organizada em trabalho missionário. Atos capítulo 13, versos 1 a 5. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, para que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Estes, então, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João por ministro. Texto áureo. Eles, pois, enviados pelo Espírito Santo, anunciavam a palavra de Deus. Atos 13, versos 4 e 5. Resumo da lição. O ministério da igreja em Antioquia, verso 1. O serviço do ministério, verso 2. O aumento do ministério, versos 2 e 3. Os ministros enviados para o campo da missão, verso 4. Os ministros em operação no campo, verso 5. O ministério da igreja em Antioquia era bem forte. O ministério forte faz, em geral, a igreja forte. Há grande perigo em rejeitar o ministério da igreja e há, de outro lado, também, não pequeno perigo, confiar demais no ministério. Quer dizer, confiar no homem em lugar de confiar em Deus e na manifestação do Espírito Santo. Deus deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios 4, verso 11. Para que o ministério cumpra bem o seu serviço perante as igrejas, é preciso que cumpra bem o serviço perante o Senhor. O ministério da igreja em Antioquia conhecia este segredo e, por isso, os crentes servem ao Senhor com jejum e oração. O trabalho missionário nunca progrediu nem progredirá sem que o ministério da igreja se consagre em oração ao Senhor. Enquanto os ministros serviram ao Senhor com jejum e oração, o Espírito Santo lhe revelou que tinham de separar para o ministério missionário 2 obreiros, a saber, Barnabé e Paulo. Os missionários e cooperadores com Deus têm de ser mandados por Deus pelo Espírito Santo. E o melhor colégio em que se pode instruir é aquele aos pés de Jesus em oração. E os ministros formados nesse colégio são os que têm evangelizado o mundo. Paulo, o perseguidor, se tornou pregador e apóstolo, mas pela direção do Espírito Santo. Antes de partirem para o campo, oraram ainda, juntos com a igreja e junto com o ministério. E ainda foram postas sobre eles as mãos dos presbíteros, representantes da igreja, e por meio deste ato a igreja foi ligada com eles, no serviço do campo além, e eles ligados com a igreja. O missionário precisa da igreja e a igreja precisa do missionário para bem cumprir a sua missão no mundo. Quando a igreja em Antioquia mandou estes 2 servos pela direção divina, não podia imaginar ou esperar o progresso extraordinário que se levantaria por meio destes servos. O trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Corajosos partiram de Antioquia os apóstolos Barnabé e Paulo, levando no seu peito a vocação do Senhor e a bênção da igreja que os acompanharam na viagem. Eles visitaram os lugares onde os dispersos tinham passado, cidades essas de que lemos em Atos capítulo 11, verso 19. Eles também começaram a pregar aos judeus, mas, rejeitando este o evangelho, viraram-se mais tarde para os gentios. E assim a palavra de Deus tem continuado a sua marcha até nós. Bendito seja Deus.